Boa tarde, meu nome é Sara Larissa, eu sou da turma 102, cujo curso é Gerência de Saúde. E eu quero falar aqui um pouquinho a respeito da obra de Miguel de Cervantes, a obra de Dom Quixote. É uma obra aqui pela qual, quando eu comecei a ler, eu gostei bastante. É uma obra que ela foi lançada em 1605, ela é dividida em duas partes, então a segunda parte foi lançada em 1615. Ela é uma das maiores obras da literatura espanhola e um clássico da literatura universal. Bom, a obra de Dom Quixote vem falar sobre um fidalgo que morava no interior da Espanha em uma aldeia chamada La Mancha, e ele tinha mais ou menos uns 50 anos, era bastante magro, e ele dividia sua casa com uma governanta, sua sobrinha e um criado de serviços gerais. E ele tinha uma devasta biblioteca nessa casa, uma biblioteca muito grande na sua casa, que até chamava a atenção de quem morava ali por perto, por conta que ele já chegou a vender alguns dos seus patrimônios para arcar com aquela biblioteca, para continuar com ela. Metade do seu dinheiro era direcionado a isso, direcionado à biblioteca dele. E ele era um homem que amava muito ler livros de aventura, travar batalhas de princesa, essa aventura toda, livro de cavalaria, as novelas de cavalaria que eram até passados para o tempo dele. E ele lia tanto que o assunto dele era só aquilo, já falar dos livros, e ele começou a não distinguir mais a realidade da fantasia. E até então ele começou a pensar que ele nasceu para ser cavaleiro andante, para salvar princesas, travar batalhas, ajudar quem quer que fosse que precisasse da ajuda dele. E aí não custou muito para ele botar isso em prática. Até que ele decidiu virar cavaleiro. E ele armou uma armadura do seu bisavô. Aí arrumou tudo certinho, espada, tudo mais. E ele viu que ele precisava de um cavalo, mas antes disso ele mudou o nome dele, um nome digno de cavaleiro, que foi Dom Quixote de La Mancha, em homenagem à cidade natal dele. E aí ele viu que ele precisava arrumar um cavalo. Ele foi na cavalariça e ele arrumou um cavalo muito magro, que não chegava nem perto dos cavalos dos seus livros, que eram fortes e belos. Mas na imaginação dele aquele cavalo era lindo, digno de um cavaleiro. Um cavalo bastante bonito. Ele parou para pensar assim, para dar um nome para ele de um cavalo digno de um cavaleiro. E o nome que ele deu foi Rocinante. Até aí, tudo certo? Não. Ele se deu conta que ele precisava de uma dama, ele precisava de uma princesa. E ali naquela aldeia morava uma mulher chamada Aldonza Lourenço, que ele já vinha namorando essa mulher. E aí ele disse que ela seria a dama dele, ela precisava de um nome digno de princesa. E aí a imaginação dele, ele pensou e deu um nome para ela de Dulcinea del Toboso. E que todo o heroísmo dele seria entregue a ela, todas as batalhas travadas, que seria para quem o seu heroísmo iria, seria para Dulcinea del Toboso. Até que uma manhã ele saiu escondido, pronto para ir se aventurar, e no meio do caminho ele deu conta que ele ainda não tinha sido armado cavaleiro. Então, para ele agir como tal, ele precisava, pelas ordens da cavalariça, ele precisava ser armado cavaleiro. Ele botou na cabeça dele que o primeiro que aparecesse iria armá-lo cavaleiro. E ele estava passando, aí viu uma estalagem, um lugar de passagem, que na cabeça dele era um castelo. Um castelo onde tinha umas mulheres na frente, duas mulheres na frente, que pela obra que eu li, elas eram conhecidas como mulher de má fama, mas para ele era donzelas, era princesa, dama. Ele até tratou elas como tais e elas começaram a rir dele por conta disso. E aí nessa hora ia passando um guardador de porcos que tocou uma buzina de chifre, e ele pensou na cabeça dele, aquele som era para anunciar que um cavaleiro estava chegando ali naquele castelo. Mas não era nada disso. O dono da hospedaria veio falar com ele, que ele julgou ser o governante. E aí, quando ele viu a simplicidade, ele disse que era um nobre, que para ele era um nobre camponês. E aí ele ficou ali naquele lugar hospedado. E ele implorou para aquele homem que armasse ele cavaleiro. E aí aquele homem, tendo um bom humor, entrou nisso de armar ele cavaleiro. Pela noite ele foi preparar a espada dele, tudo direitinho, para tal homenagem, né? Tal ocasião de se tornar cavaleiro.
Só que aí pela noite acabou acontecendo uma confusão lá dele com outros hóspedes. E o dono da hospedaria, querendo se livrar daquele louco, pegou e foi armá-lo logo cavaleiro, fingiu estar lendo lá umas coisas da cavalariça, com um livro de contas. Aí pegou e fingiu lá, armou ele cavalo. Foi para suas aventuras, ele teve muitas aventuras, muitas tacas, ele apanhou bastante. Ele foi considerado um cavaleiro de figura triste, de uma figura triste. E em uma dessas batalhas que ele travou, dessas confusões, ele voltou para casa e lá ele conheceu o seu fiel escudeiro, Sancho Panza, que só acompanhou ele porque ele falou que iria dar a ele para ele, ia torná-lo governador de uma ilha. Então, por isso ele acompanhou ele. E até ao diante da história, ele vai se tornar, sim, governador de uma ilha, porém ele não vai se adaptar naquilo, ele vai passar mais ou menos uns 10 dias, vai desistir, vai voltar a ser o escudeiro de Don Quixote. Bom, se for falar de toda a obra, o vídeo fica muito extenso. Eu vou falar de uma das batalhas que ele travou, que foi uma das batalhas que mais me chamou a atenção, que foram 3. Uma nem é batalha, foi um ato lá de justiça que ele julgou ter feito, que foi quando ele estava passando, ele escutou alguém pedir socorro. E era um jovem que estava apanhando do homem que pagava ele lá. E ele parou e perguntou por que aquele jovem estava apanhando. E o homem pegou e falou que é porque ele era pastor de ovelhas, seu criado, e não estava pastoreando as ovelhas direito. Aí ele perguntou pro jovem a opinião, o que ele tinha a dizer. E o jovem falou que era porque ele não estava sendo pago. Como é que ele ia fazer o trabalho se ele não estava sendo pago? E aí Don Quixote pegou e mandou o homem desamarrar o jovem, parar de bater nele e pagar o dinheiro dele. Aí ele virou as costas, foi galopando com o Rocinante, e o homem pegou, quando viu que ele tinha ido, já estava longe, voltou a amarrar o jovem e continuou batendo nele. Outra foi quando ele travou uma batalha com os moinhos de vento, que na cabeça dele era como se fossem gigantes, e ele travou uma batalha com eles. E o Sancho Panza não via como ele via. E ele julgava que Sancho Panza não via como ele via por conta que ele tinha sido enfeitiçado por um feiticeiro inimigo dele. Por isso que ele não via da forma que Don Quixote via. Don Quixote pensava que era um gigante, travou uma batalha, acabou sofrendo, né? Perdeu lá, apanhou essas coisas. E o outro foi quando ele travou uma batalha contra um rebanho de ovelhas. Um rebanho de ovelhas. Que ele julgou que fosse 2 exércitos que iriam se enfrentar e tudo mais. E ele foi até apedrejado pelos pastores de ovelha, perdeu alguns dentes. Eu sei que ele viveu bastante aventuras. Até que a última aventura dele foi quando... e vamos dizer que o escudeiro dele, o Sancho Panza, estava com ele na maioria das aventuras dele, né? Das últimas batalhas dele foi quando a sua sobrinha, todo mundo já estava muito preocupado com ele andava apanhando muito e julgavam que ele já estava louco. Até destruíram a biblioteca dele, dizendo que um feiticeiro tinha levado seus livros e tudo mais. Só que não tinha sido isso. E aí mandaram um cavaleiro, o Cavaleiro da Lua, lá pra ir batalhar com ele e falar pra ele, declarar que a princesa desse cavaleiro era mais bela, e ele não quis, porque pra ele a Dulcinea era mais bela, era mais formosa, mais perfeita. Ele acabou perdendo a batalha e ele falou que ele preferia morrer do que falar que a princesa do outro era mais bela. Olha, gente, aonde a imaginação, a loucura dele ia, ele chegaria a morrer. E aí o homem disse que não, que queria que ele voltasse para casa e passasse 1 ano lá. Ele voltou para casa muito triste, se sentindo derrotado. E aí lá ele teve uma ideia de se tornar pastor de ovelhas. Até então a sua sobrinha incentivou ele e tudo mais. E aí ele ficou doente, ele dormiu durante 6 horas.
O pessoal pensava que ele estava doente porque ele estava triste do que ele tinha perdido e começaram a incentivar ele a virar pastor de ovelha, só que não adiantou muita coisa. O médico foi ver, disse que não tinha mais jeito e ele dormiu durante 6 horas e quando ele acordou desesperado, ele ficou lúcido, ele começou a ver tudo que ele tinha feito, aonde a imaginação dele tinha levado, ele colocou tudo culpa dos livros e tudo mais, ele acordou desesperado, ele viu, ele disse que Deus tinha dado a lucidez para ele novamente e ele viu tudo que ele tinha feito. E aí, nos últimos suspiros dele, numa cama, Don Quixote morreu. Sim, gente, Don Quixote morreu. Uma coisa que me emocionou bastante. Eu não esperava que ele fosse morrer de tal forma. Tem até uma frase que fala assim: Don Quixote viveu a alegria da loucura, mas morreu lúcido de tristeza. É uma coisa assim, gente, é uma frase muito forte pra mim. Porque por mais que ele apanhasse, por mais que ele sofreu, nas batalhas que ele travava, a maioria ele perdia, né? Mas ele viveu feliz. A imaginação dele fez com que aquela loucura toda fizesse ele feliz. E quando ele morreu lúcido, ele morreu de tristeza. Ele morreu triste, ele descobriu que tudo aquilo não passava da imaginação dele, que ele não era cavaleiro e tudo mais. Mas, assim, eu esperava pelo menos que se ele fosse morrer, ele morresse em uma batalha que ele foi travar e acabasse morrendo. Não que ele morresse lúcido, triste, por conta dele descobrir que tudo não passava da imaginação dele. Então, o final do livro me surpreendeu bastante, me deixou, assim, de certa forma comovida, me emocionou. Que eu não esperava que fosse assim, né? Mas é uma obra incrível, que tem como prender o leitor. Pelo pouco que eu li, eu já me apaixonei, eu gostei bastante. Eu agradeço a professora pela indicação e eu indico ler também. E que nessa quarentena, uma das coisas que esse livro me mostrou, que eu aprendi com esse livro, foi que a gente pode sim viajar para diversos lugares através de leituras. Por mais que a gente não possa estar saindo de casa, mas a gente sai de casa através da imaginação. A gente lendo, a gente vai para diversos lugares, viaja para diversos lugares, a nossa imaginação vai longe. A gente consegue aprender muita coisa com os livros. E é isso que eu quero falar, que você aproveite bastante sua quarentena. Se você não estiver muito ocupado, lê um livro, viaja para outros lugares. Que o livro, por mais que a gente esteja em casa, a gente consegue viajar assim para diversos lugares. Uma coisa também que me chamou bastante a atenção do livro foi que Don Quixote, ele era um homem sonhador, tinha uma alma sonhadora. Ele colocou o seu plano, o seu sonho em prática. Por mais que fosse passado para a época dele, por mais que ele estava assim um pouquinho lelé, né? Mas ele colocou em prática. E isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Também a forma como ele via as coisas, a forma como a imaginação dele mostrava para ele as coisas, que era de uma forma, era moinho de vento, mas ele via como gigante, era ovelha, mas ele pensava que era exército, e muitas outras aventuras. Então a imaginação dele ia longe, a forma com que ele via me chamou bastante atenção, porque realmente se a gente não misturar um pouquinho da nossa imaginação com a vida real, fica sem vida, fica sem cor. Então por que não misturar um pouquinho, né, da imaginação, da nossa imaginação com a vida real? Dá um toque ali de cor, uma vida. E é isso, eu amei a obra, eu fiquei bastante emocionada, fiquei comovida um pouco com o final, sim. Mas é isso, eu agradeço a todos, perdão pelo vídeo longo, e é isso, tchau!